Bem, gente, vamos discutir sobre a prática que vocês vão realizar hoje, que é sobre eletroforese de DNA, eletroforese em gel de agarose. É uma prática simples, mas ao mesmo tempo interessante e é uma técnica muito utilizada no dia a dia do laboratório, de um laboratório de biologia molecular. Através da eletroforese de DNA em gel de agarose, a gente consegue saber quantas microgramas, quantas miligramas, ou seja, quantificar o DNA de uma certa amostra, e também a gente consegue ter uma ideia sobre o tamanho, o número de pares de base dos fragmentos que compõem a amostra que a gente vai analisar, tá bom? Então, a técnica de eletroforese de DNA em gel de agarose eu diria, a porta de entrada para quem pensa em trabalhar num laboratório de biologia molecular. Bem, gente, a eletroforese de DNA em gel de agarose, ela pode ser dividida, em termos práticos, para simplificar, em três partes. Primeira, a preparação do tampão e do gel de agarose. Segunda parte, a preparação das amostras que vão ser analisadas. Terceira parte, a corrida e a visualização do DNA. Vamos dividir a nossa prática nessas três partes, porque dessa maneira vocês vão conseguir uma compreensão mais eficiente. Primeiro, a preparação do tampão e do gel de agarose. A eletroforese é um procedimento que exige a condução de corrente elétrica, então a gente precisa de um meio condutor. Esse meio condutor é um meio líquido, é uma solução de eletrólitos. Em água, a gente dissolve substâncias que se ionizam. Tris, ou trisma base, é uma dessas substâncias. Ácido bórico é outra e EDTA é a terceira substância. Com essas três substâncias, a gente prepara uma solução que a gente chama de tampão de corrida, ou TBE, de tris, borato de ácido bórico, EDTA. TBE, tris, borato, EDTA. Essa é a solução que irá conduzir a corrente elétrica e, nesse processo, permitir a movimentação do DNA através da agarose, que é o que vai dar as informações de tamanho. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, o tampão de corrida é uma solução de eletrólitos, tris, EDTA e borato. Tris, borato e EDTA. TBE é o nosso tampão de corrida. É um tampão porque resiste a variações de pH, é um tampão de pH. Durante a eletroforese, se não houvesse esse tampão, o pH ia variar muito. Então, o tampão de corrida ele tem a função de tamponar o pH, tentar mantê-lo com pequenas variações e também, talvez a principal, permitir criar, fornecer um meio de condução da eletricidade. Tá bom? Então, quando a gente falar de tampão de corrida, lembrem logo, tris, borato, EDTA, TBE. A gente usa esse tampão de corrida para fazer a eletroforese e também para dissolver a agarose nele. Isso a gente vai ver mais para frente. Uma coisa muito importante que a gente tem que destacar, que o centro da eletroforese de DNA em gel de agarose é a agarose. A agarose é o meio que dá o suporte e é o meio que filtra o DNA para que a gente consiga separar uma mistura de partículas, de moléculas de DNA com tamanhos diferentes. É a agarose que faz com que essas moléculas de tamanhos diferentes possam ser separadas. Então, o centro da eletroforese de DNA em gel de agarose, evidente, é a agarose. Eu nem falei dela. Aqui, essa aqui é a agarose. Esse pozinho branco aqui é um polissacarídeo extraído do agar. Esse agar utilizado em culinária, que é um produto de algas, né? É um polissacarídeo. Desse agar, você retira, né? Faz umas modificações químicas, uma purificação,
e sai a agarose, que é um polissacarídeo mais homogêneo do que o agar, e tem propriedades fantásticas, verdadeiramente fantásticas, para serem usadas em biologia molecular. Tem várias aplicações a agarose, né? E hoje a gente vai usar a agarose para fazer uma eletroforese de DNA. Então a agarose, ela é um polissacarídeo que, se você jogar o pozinho no tampão, numa solução aquosa, em água, vocês vão ver, ele não dissolve. A gente tem que esquentar. Quando você ferve essa suspensão de agarose em água ou numa solução aquosa, a agarose dissolve, o meio fica transparente, vira uma solução verdadeira. E essa solução, ao resfriar, solidifica e cria o meio resistente à movimentação das moléculas de DNA. Então a agarose é uma substância muito interessante, é um polissacarídeo que permite a confecção de soluções que a gente chama de colóides. Eles liquefazem, né, e depois solidificam novamente. Como é que vocês devem imaginar um gel de agarose? É parecido com uma gelatina, pessoal. A textura é semelhante, a resistência é semelhante. Mas enquanto a gelatina é feita de proteína, a agarose é feita de um polissacarídeo. Esse polissacarídeo, ele funciona como grades, como redes sucessivas, através das quais as moléculas de DNA têm que atravessar ao se movimentarem num campo elétrico. Então, quando a gente colocar o DNA para correr, quer dizer, a gente fala assim, o gel vai correr, vamos correr o gel, significa aplicar o DNA na agarose, vocês vão ver tudo isso em detalhes, e o DNA começa a se movimentar através desse gel, dessa sucessão de redes feitas por polissacarídeos, pelo polissacarídeo agarose. Nessa movimentação, as moléculas menores, de um número de pares de base menor, elas vão conseguir se movimentar mais rápido. As moléculas de DNA que têm um número de pares de base maior, elas vão demorar mais tempo para conseguir passar pelos orifícios da agarose, né? Então, se você deixa o gel correndo, ou seja, aquela mistura de DNA, sua amostra de DNA, você deixa um certo tempo correndo através da agarose, depois desse tempo, moléculas pequenas de DNA vão se localizar mais à frente do gel. Moléculas maiores de DNA vão se localizar atrás. Então, o que eu destaquei agora é essa propriedade da agarose e essa capacidade da prática de eletroforese em gel de agarose, DNA, de separar DNAs de tamanhos diferentes. Tá bom? Então, a agarose é o meio através do qual as moléculas de DNA têm que se movimentar, né, nessa eletroforese. Então, é fundamental que vocês deem uma olhadinha aí para ver qual será a composição. Quando fala de agarose, é um polissacarídeo, vocês lembram de celulose, lembram de amido. Qual será a composição do polissacarídeo agarose? Vai lá, dá uma olhadinha. Olha, então isso aqui é a nossa cuba de eletroforese. Então, essa cuba de eletroforese, ela é feita de acrílico, ela tem um eletrodo aqui embaixo, de platina, nessa extremidade, outro eletrodo aqui. A gente aplica um polo negativo, um polo positivo. O DNA vai correr do polo negativo para o polo positivo. Então isso aqui a gente chama de cuba de eletroforese. Essa cuba, ela é utilizada com isso aqui que a gente chama de caminha. É aqui que a gente faz o gel, né? O gel de agarose, ele entra aqui. Como é que vocês vão fazer o gel? Essa caminha aqui, ela entra nessa posição, tá vendo? Nessa posição, vocês vão colocar e apertar com calma até chegar no suporte, tá certo? Então a caminha entrou entre essa esfera aqui e essa aqui. Vocês dêem uma olhadinha lá na lateral para ver se a borracha não dobrou. Então aqui está ok a borracha, aqui também a borracha ok. Então está desse jeito. Então a gente está preparando a cuba
para fazer o gel de agarose. Uma vez colocado a caminha nessa posição perpendicular, na cuba de eletroforese, a gente coloca o pente. Então é isso aqui a gente chama de pente. É isso aqui que vai fazer os pocinhos na agarose. Monta desse jeito. Então coloca aqui nessa primeira posição. Então o gel, e é aqui que a gente vai derramar a agarose derretida, liquefeita. Então desse jeito a gente preparou a cuba de eletroforese para receber a agarose. Então a nossa etapa é a etapa de confecção do gel de agarose. Beleza? Então, pente, caminha, isso aqui é a borracha, e aqui a cuba. Bem, então vamos fazer agora o Tris-Borato EDTA, é o TBE que eu falei para vocês, que é o nosso tampão de corrida. A gente vai fazer 250 ml de uma solução que a gente chama concentração 5x. A ordem que vocês vão dissolver é o seguinte: primeiro o Tris, que é o Trisma base. Aqui tem 13,5 gramas de Trisma base. A massa molecular do Tris é 121,1. Vocês calculem qual é a concentração molar que o Tris fica numa solução de TBE 5x. Eu adicionei 13,5 gramas e o volume final vai ser 250 ml. Depois que o Tris estiver dissolvido, vocês vão adicionar o EDTA. O EDTA, a concentração dele é 10 milimolar no TBE 5x. EDTA tem que ficar 10 milimolar. A massa molecular do EDTA é 372,2. Então tentem descobrir quantas gramas de EDTA eu coloquei para fazer 250 ml de TBE e o EDTA ficando 10 milimolar. Então vocês veem que o EDTA ele dissolve rapidinho se você coloca ele no Tris, né? Porque o EDTA é um ácido, quando você coloca ele no Tris, uma solução básica, ele perde o próton e dissolve rapidinho. Por isso que tem que ser primeiro o Tris, depois o EDTA. Aí quando tiver dissolvido a gente adiciona o ácido bórico. Eu estou adicionando 6,75 gramas de ácido bórico para fazer 250 ml de TBE 5x. O ácido bórico ele pesa, a massa molecular dele é 61,83. Então descubram qual é a concentração molar do ácido bórico no TBE 5x. Então é isso. Dissolvendo aqui eu vou completar o volume para 250 ml e a gente preparou 250 ml de TBE 5x, ou seja, 5 vezes a concentração de uso. Esse TBE que a gente vai usar depois de diluir para fazer a agarose e para fazer o nosso tampão de corrida também. Bem, agora a gente vai fazer o gel de agarose. A gente vai preparar 100 ml de agarose 1%. Com 100 ml a gente consegue fazer um gel de agarose com profundidade suficiente para colocar o volume que a gente vai colocar. Então está aqui TBE 1x diluído a partir daquele 5x. Vou transferir para cá. Aqui. Colocar aqui nessa manta. E nesse 100 ml de TBE 1x, eu vou adicionar 1 grama de agarose, porque o gel é 1%, 1 grama por 100 ml. Então dou uma misturadinha aqui assim, e a gente vai colocar aí para ferver. Vocês vejam que a agarose, quando você coloca em TBE, ou em qualquer solução aquosa,
ela que não tem extremos de pH, ela não dissolve. Está aqui, fica uma suspensão. Essa suspensão só vai virar uma solução verdadeira quando esquentar. Então coloquei aqui na manta e vamos esperar que em breve vai ferver e dissolver a agarose. Então vamos esperar. É importante a gente de vez em quando agitar antes de ferver, para facilitar a homogeneização. Se você deixa ferver sem agitar, o pozinho da agarose ele forma uma placa no fundo do Erlenmeyer, que aí depois é super difícil para você desfazer essa placa. Então de vez em quando dá uma agitada. Ó, se vocês perceberem, já não sei se dá para ver, mas já está começando a dissolver. Só que tem que ficar completamente transparente. Então ainda falta aqui, porque ainda nem ferveu, né? Bem, gente, olha aqui. Agora está fervendo. É desse jeito, tem que ficar borbulhando mesmo. Vocês percebem, ficou uma solução verdadeira, está completamente transparente. A gente não consegue ver mais nenhuma daquela poeirinha da agarose. Então é importante que realmente o material ferva, tá certo? Desse jeito. Toda. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu desligar isso aqui, levar para lá. Agora, vamos dar uma pequena esfriada aqui, porque está muito quente. E não tem uma temperatura que a gente fixa, né? O importante é não colocar, vocês vão ver o que a gente vai fazer agora, mas o importante é não colocar enquanto está fervendo, porque além de ser perigoso manipular o material fervendo, pode degradar um pouquinho o que a gente vai colocar aqui dentro. Então, nessa etapa, o que a gente tem? A gente tem a agarose 1% em TBE 1x, né? Então o gel ainda deixar um pouquinho aqui, para dar uma... Sempre agitando, para não começar a solidificar aqui dentro. Pronto. Então isso aqui deve estar uns 50, 60 graus agora, é o suficiente só para dar uma esfriadinha, certo? Você pega, mas não é uma coisa confortável. Então uns 70 graus aqui, 60, 70 graus. Então agora nessa agarose 1% em TBE1x, a gente vai colocar o corante, que é o corante Gel Green, que depois eu vou explicar para vocês qual é a ação do corante. Então aqui tem 100 ml de agarose, eu vou colocar 20 microlitros de corante. Olha aqui. Adicione o corante e homogeniza. Beleza? Então pronto. Agora essa agarose 1% em TBE1x com corante Gel Green está pronta para ir para a nossa cuba. Tá aqui a cuba que a gente montou da outra vez. Beleza? Então é só deixar aqui na superfície
e transferir de uma vez o gel. Pronto. Tá lá. O gel, a gente acabou de colocar a agarose na cuba, na caminha, então agora a gente tem que esperar a agarose solidificar. Dê uma olhada para ver como é que ficou. Bem, eu tenho que explicar para vocês agora o uso do gel green. Qual é a finalidade daquele corante que eu coloquei ali na agarose logo depois de esfriar. A gente precisa usar um método indireto para visualizar o DNA no gel da agarose. O DNA ele absorve ultravioleta, mas a gente precisa de um método mais eficiente, mais simples, para detectar aonde no gel de agarose as moléculas de DNA se localizaram. Historicamente, o corante utilizado era o brometo de etídio. Era muito eficiente, hoje em dia, até hoje, ele é muito usado. É muito eficiente, simples de usar, mas extremamente tóxico. O gel green veio para substituir o brometo de etídio, porque o gel green não é tóxico. O que o gel green faz, esse corante? É uma molécula que é capaz de se associar às moléculas de DNA. Ela praticamente não afeta a mobilidade do DNA no gel de agarose ou afeta todos os diferentes tamanhos de uma maneira similar. Depois que o gel green está associado à molécula de DNA, essa explicação vale também para o brometo de etídio. O ultravioleta que a molécula de DNA absorve, ela é passada para a molécula do gel green que fluoresce. Esse nome gel green, esse green verde, vem da emissão de fluorescência dessa molécula. Então, o ultravioleta absorvido pelo complexo DNA gel green, o gel green devolve essa luz na forma de fluorescência num comprimento de onda equivalente ao verde. Então, depois que a gente analisar ali o gel, na foto, se tudo der certo, a gente vai ver as bandas de DNA fluorescendo em verde, né? De onde é que vem esse comprimento de onda, essa luz verde? Vem do ultravioleta, que a gente vai usar uma fonte de ultravioleta, vai ser absorvido pela molécula de DNA, transferido para a molécula de gel green, que tem essa afinidade pela molécula de DNA. Então, o gel green vai se associar à molécula de DNA. O ultravioleta absorvido pelo DNA é passado para a molécula de gel green, que devolve uma parte dessa energia na forma de luz verde, né? Então, observa, gel green é o corante que a gente usa para visualizar o DNA no gel de agarose. Tudo bem? Dê uma olhadinha na estrutura do gel green. Ele é fabricado por uma empresa chamada Biotium. Se vocês entrarem Biotium, se vocês entrarem na página dessa empresa, vocês vão encontrar a ficha desse gel green. Lá vocês vão ver a estrutura e vão ver tudo isso que eu falei para vocês em mais detalhes. É uma pesquisa bem interessante. Então, função do gel green é o corante que permite a visualização do DNA sob a fonte de luz ultravioleta. Bem, gente, vamos fazer agora a preparação das amostras que a gente vai aplicar no gel de agarose. Como isso aqui é um experimento demonstrativo só, a gente vai usar um tipo de DNA, que é esse aqui, que a gente chama de marcador de massa molecular. Esse marcador de massa molecular é uma mistura de moléculas de diferentes tamanhos. Todos esses tamanhos são tamanhos conhecidos. Então, quando a gente analisa essa mistura de moléculas no gel de agarose, o que a gente vê é uma escadinha de bandas, né, que serve, na verdade, para você identificar o tamanho de um DNA desconhecido, de uma amostra de DNA desconhecido. Então a gente só vai analisar isso aqui, que é porque a gente só está vendo como se faz um gel de agarose. Então o material que a gente vai usar é esse, o marcador de massa molecular.
ele está na concentração de 500 nanogramas por microlitro. Então, se eu pegar 1 microlitro dessa solução, eu estou pegando 500 nanogramas de DNA divididas em diferentes moléculas, né? Porque é uma mistura de moléculas de diferentes tamanhos. Então, isso aqui é o nosso DNA, o nosso marcador. Vamos precisar de água para acertar o volume. E esse é o corante, é simplesmente um corante que a gente chama tampão de amostra. O mais importante disso aqui, isso aqui é uma mistura de glicerol 50% e um corante chamado de azul de bromofenol, né? Essas coisas esquisitas, né? O gel green é rosa e o azul de bromofenol é laranja, mas daqui a pouco vocês entendem por quê. Então, isso aqui serve para a gente adicionar um pouquinho de cor à amostra, que é transparente, é difícil você trabalhar com uma amostra transparente. E também o glicerol serve para aumentar a densidade, de maneira que quando a gente aplicar isso no gel, o tampão faz a amostra ir para o fundo do tubo, né? Então facilita na hora da aplicação. Então presta atenção, esse corante chama azul de bromofenol, não tem nada a ver com aquele gel green. Isso aqui só serve para a gente misturar com a amostra e facilita a aplicação da amostra no gel. Isso aqui é azul de bromofenol em glicerol 50%. Depois eu dou a concentração do azul de bromofenol. Tá bom? Então vamos preparar a amostra. A gente vai preparar uma quantidade suficiente para aplicar em 5 poços, quantidades diferentes, para a gente ver a gradação, se tudo isso der certo. Começar, vou colocar 105 microlitros de água. Esse aqui vai ser o nosso tubinho da amostra. Pronto, 105 microlitros de água está aqui. Agora vamos colocar 15 microlitros do azul de bromofenol em glicerol 50%. Está aqui. E agora vamos colocar 30 microlitros do DNA, do nosso marcador de massa molecular. Então, vê, ele está 500 nanogramas por microlitro. Eu estou pegando 30 microlitros, então eu estou pegando 15 microgramas. Então, a gente vai analisar em 5 poços 15 microgramas de DNA. Tá aqui. Isso aqui é os 30 microlitros. Eu vou adicionar aqui. Aqui, ó. Agora sim ficou azul. Por que ficou azul? Porque o azul de bromofenol é um corante, é uma molécula que ela pode ficar protonada ou desprotonada. Quanto mais ácido, mais protonado, ele é amarelo. Quanto mais básico, ele perde o próton e fica azul. O DNA está num tampão que é em pH alcalino, 7,5-8. Então, quando eu adicionei o DNA, o tampão que o DNA estava, fez o pH aqui subir e o azul de bromofenol ficou de fato azul, é por isso que ele recebe esse nome. Então está aqui a nossa amostra. 15 microgramas num volume total de 150 microlitros. Então aqui tem a água, o azul de bromofenol com glicerol 50%, que agora está 5%, e o DNA. Então essa aqui é a nossa amostra de DNA que a gente vai aplicar no gel de agarose. Tudo bem? Então vamos lá para a aplicação. Bem, então vamos agora fazer a aplicação da amostra no gel e começar a corrida. Então está aqui a nossa amostra, então são 150 microlitros ao todo e aqui dentro tem 15 microgramas de DNA. Está aqui o gel, já está solidificado, certo? Olha aqui, ficou mais ou menos essa espessura, tá vendo a profundidade, os pocinhos. Então agora a primeira coisa e colocar na posição de corrida. Então vou tirar aqui com todo cuidado para não bater aqui no pente, para não afundar os poços na agarose. Aqui, saiu, olha lá. Vamos colocar nessa posição. Tá aqui. E agora eu vou colocar aqui o tampão de corrida, que é o nosso TBE 1X. Então, antes de tirar o pente, eu coloco
o TBE. Primeiro aqui, essa parte. Depois aqui. E a quantidade de TBE que a gente coloca é o suficiente para ficar mais ou menos 1 milímetro acima da superfície do gel. E acabou, eu vou ter que fazer mais TBE 1x. Pronto. Vamos completar até ficar mais ou menos 1 milímetro acima do gel. Pronto. Tá aqui. Agora, com todo cuidado, vamos tirar aqui o pente. Vai fazendo uma leve... Você puxa um pouquinho, espera, porque quando você tira o pente, você levanta um pouquinho o pente, entra, tampão, tem que dar um tempo para o tampão entrar no poço. E aí fica fácil puxar novamente, para evitar que o gel suba junto com o pente. O que parece que é exatamente isso que vai acontecer agora. Pronto. Isso aí. Tá aqui. Vou colocar mais um pouquinho de tampão, para vocês conseguirem visualizar melhor os poços. Beleza, gente? Tá aí. Então o tampão tá pronto, o gel tá pronto para receber as amostras. Vamos colocar esse fundo escuro que facilita a visualização dos poços. Então agora eu vou aplicar esses 150 microlitros, vou fazer assim, vou aplicar 10, 20, 30... 40 e 50 microlitros, isso vai dar uma gradação de concentração de DNA, né? De 1 micrograma até 5 microgramas. Então nós vamos colocar no primeiro poço 1 micrograma de DNA, no segundo 2, 3, 4 e no último poço, no quinto poço, a gente vai colocar 5 microgramas, vamos ver como é que aparece quando a gente iluminar com ultravioleta. Então vamos à aplicação. Primeiro vamos aplicar os 10 microlitros. Aqui a gente normalmente aplica assim, né? Coloca nem assim, nem assim, nem assim, assim, né? Seguindo a linha dos poços, e aí você apoia aqui, encosta a ponteira no dedo para não tremer, e vamos lá, vamos tentar acertar aqui o pocinho. Dez. Vinte. Vamos para 30 agora.
30. Agora vou começar a colocar mais devagar, porque senão acho que não vai dar no poço. Opa, errei o poço. Quarenta. O último poço. Vamos aplicar os 50 microlitros agora. Pronto, o material foi aplicado e agora eu vou conectar aqui a cuba aos polos negativo e positivo. Lembra, o DNA sempre corre do polo negativo para o polo positivo. Estou encaixando aqui. Agora foi. Pronto, negativo e positivo. Isso aqui está vermelho, mas é só por causa da posição, era mais fácil eu colocar a cuba virada para cá. Então isso aqui eu vou conectar com o polo negativo da fonte, isso aqui com o polo positivo, viu? Então isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Sempre assim, aplica o polo negativo aqui, para forçar o DNA a correr para o polo positivo. Então, vamos começar a corrida. Pronto, comecei a corrida com 50 volts, que dá 30 mA. Vamos esperar, o DNA vai se movimentar do polo negativo para o polo positivo. Quando o azul tiver chegado aqui, mais ou menos, à medida que o eletroforese vai correndo, o azul de bromfenol vai diluindo, a gente não vai mais conseguir ver perfeitamente o azul de bromfenol. Mas vai dar para visualizar, vai dar para ver mais ou menos. Quando chegar aqui no 8, a gente desliga e aí vamos analisar o gel na fonte de ultravioleta. Bem, gente, então agora, depois de mais ou menos 4 horas de corrida, olha aqui onde é que está o azul de bromfenol. Então isso aqui é o suficiente para a gente separar as bandas dessa amostra que a gente tinha. Eu gostaria de ressaltar de novo que esses polos aí, eles estão invertidos, né? Eu usei o eletrodo vermelho, mas ele está conectado no polo negativo da fonte. E o eletrodo preto está conectado no polo positivo da fonte. Sempre o material vai correr do polo negativo para o polo positivo. Veja aqui, ó, os dois eletrodos estão conectados, trocado, tá vendo? O preto está no positivo e o vermelho está no negativo, porque é o vermelho que é a origem da corrida, o negativo, e o positivo é o final da corrida. Só para relembrar de novo para vocês, lembra
sempre a eletroforese do polo negativo para o polo positivo. Agora vamos lá dentro para ver qual foi o resultado. Então, de novo, agora eu trouxe aqui a cuba com o gel para a nossa fonte de ultravioleta. Então, isso aqui é uma fonte de ultravioleta. Existe esse acrílico aqui em cima, que é para proteger. Então, a gente vai colocar o gel aqui em cima, esse filtro não absorve o UV, absorve só o visível. E esse acrílico vai por cima para proteger, porque o ultravioleta é nocivo. Beleza? Então, vou colocar o gel aqui em cima. Então, lá, vamos colocar o gel, transferir o gel agora pro... Pego aqui com todo cuidadinho. Esse gel é um gel relativamente resistente e grosso, então a gente não precisa ter medo de quebrar não. Mas tem que lidar sempre com... Escorre bem o material, o tampão aqui. Aí vamos transferir para cá. Coloca aqui. Suavemente transfere. Vou colocar aqui de novo. Tá aqui. Então o gel tá aqui. Esses géis têm a mania de ficar dançando aqui em cima do transiluminador. A gente pega, coloca o acrílico por cima para a gente se proteger. Vamos apagar a luz. Vamos ver o resultado agora. Opa, coisa linda, hein? Coisa linda. Olha aí a gradação do material. 1, 2, 3, 4 e 5 microgramas separadas em todas essas bandinhas. Olha, eu realmente espero que vocês consigam realizar a prática, porque é bonitinho mesmo, viu? Tá aí porque que chama de gel green. Cada bandinha dessa é a região da agarose, é onde se localizou uma molécula, uma população de moléculas de DNA com o mesmo número de pares de base. Tomara que vocês consigam fazer também.